Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma grande honra fazer parte desse evento, especialmente porque compõe a mesa dois amigos, Cláudio Sarian e o eminente Fernão Justen. Queria muito agradecer a presença de todos e fazer um registro muito sincero a uma das pessoas que acredita muito no meu trabalho e que me dá a honra de editar os meus livros, que é o Luiz Cláudio, que esse ano a Editora Fórum completa 20 anos. Eu desejo muito que esse contrato seja ilimitadamente prorrogado. Nós temos um acordo de parceria de 50 anos, prorrogável pelo menos uma vez por mais 50. Então, nós temos a expectativa que a Editora Fórum deslanche por mais 200 anos. O tema que nós vamos abordar hoje aqui diz respeito à contratação integrada e... Contratação integrada e empreitada integral. E por que nós estamos juntando esses dois temas? Nós escrevemos um pequeno artigo, e colocamos junto com a lei do RDC, portanto temos uma edição de bolso, abordando os principais aspectos que surgiram polêmica em relação a esse assunto. E fizemos assim de forma bem objetiva. E esse tema, esses dois temas, eles causam alguma confusão na sua aplicação. E os dois temas são temas de vanguarda. E, infelizmente, eles não têm tido uma adequada compreensão na nossa avaliação em relação à sua aplicação. Então, nós decidimos juntar esses dois temas, ouvindo o corpo técnico da Editora Fórum, e trazer aos senhores algumas reflexões sobre o assunto. Vamos começar pelo que nós conhecemos bem, que seria empreitada integral. E por que ninguém faz? Então, vamos ver o que esse instituto, se fosse adequadamente aplicado e se fosse adequadamente compreendido pelos órgãos de controle, talvez não precisasse surgir a contratação integrada. Eu digo talvez porque sempre vai se discutir a possibilidade de existir dentro dos quadros da administração pública alguém que faça o projeto básico por concurso, e por isso nós não temos a realidade que gostaríamos. Então eu vou começar primeiro só renovando com os senhores o conceito de empreitada integral e depois passamos para a contratação integral. Empreitada integral está na Lei de Licitações, no artigo 6º, inciso 8º, é quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessários, sob inteira responsabilidade da contratada, até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural, operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratado. Então, o primeiro ponto da empreitada integral é a entrada em operação. É isso que distingue a empreitada integral, é a responsabilidade do empreiteiro por colocar em operação, claro, atendendo a todas as normas legais, tudo que está no edital, mas entrar em operação. Muitos gestores percebem na empreitada integral, quando passam a conhecê-la bem, uma solução para vários problemas. O primeiro seria o antigo nosso contrato lá, que estabelece o risco integral do empreendedor, do empreiteiro. E a administração teria só as vantagens. Isso não é verdade. Por quê? Porque a empreitada integral também tem edital, também tem projeto básico, também cabe reequilíbrio econômico e financeiro de contrato. Se nós pudéssemos colocar e sintetizar o que a gestão precisa de forma bastante objetiva para compararmos preços, a empreitada integral seria sem dúvida uma das maiores criações da lei de licitações, da lei do 666. Mas isso não é possível, porque nós temos uma grande carência na área de planejamento do nosso país. E essa área de planejamento, pela lei de licitações, a meu juízo, numa posição desde o início infeliz, acabou obrigando o gestor público a fazer todo o planejamento. E o requinte das planilhas que se vem exigindo, com todo o respeito, a quem possa pensar diferente, o requinte dessas planilhas que se está exigindo
ignora, inclusive, algumas limitações que nós temos, inclusive normas do CREA, que admitem livremente as alterações até 15%. Né? O requinte que nós estamos exigindo hoje, nós não encontramos quadros dentro do serviço público para fazer. E não sei se encontraremos na iniciativa privada. Né? Porque se tornou algo muito complexo o planejamento. Tem um lado muito bom para a sociedade, que é, quanto mais eu planejo, menos erros, menos variações nós temos na execução. Mas isso também está associado a alguma coisa que nós passamos a corrigir agora. Eu tenho a honra de dizer aos senhores que eu escrevi o Código de Licitações e Contratos que foi aprovado no Maranhão. Né? Corrigir a deficiência da modalidade concurso. No Brasil, a modalidade concurso, ela não vem sendo aplicada por quê? Porque há 45 dias. 45 dias. E ela só premia o primeiro classificado. Alguns autores até dizem, no concurso, a sociedade leva desvantagem, porque todo mundo trabalha para participar do concurso, levar o seu objeto, e só um é premiado. A administração é a única modalidade de licitação que você licita o objeto já realizado. O concurso. Então, no Maranhão, o que nós fizemos? Nós fizemos o concurso detalhando as etapas. Primeiro, o esboço, o desenho arquitetônico, tal como foi feito em Brasília. A pessoa vem e apresenta para a administração. E por isso ela recebe um prêmio, e o prêmio pode ser dado ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto colocados. Foi assim com Brasília, não foi? Não está nos nossos livros de história? Um sujeito foi lá e fez um traçado que se parecia uma cruz, um avião. Não é? E depois de decidida essa etapa, vem a outra etapa, que é remunerada para o vencedor. Veja que isso fica muito coerente quando a gente fala assim, mas então o Código inovou. Não tem nada de inovação no Código de Licitações e Contratos do Maranhão. Está tudo de acordo com o 8666. Então, já antecipo que não cuidei com muito cuidado, tive muito cuidado para não colocar regras inconstitucionais lá. Mas a gente separou. Então, na primeira etapa, temos o quê? Na primeira etapa, a gente tem o julgamento do esboço, o projeto arquitetônico, o traçado básico. E na segunda etapa, o vencedor dessa etapa, que é muito simples, ele é contratado e remunerado. Na 8666, se permite remunerar quem vence o concurso por prêmio ou remuneração. Nós já fizemos uma etapa de prêmio e uma etapa de remuneração. Acreditamos que com isso a gente vai conseguir desenvolver na iniciativa privada, inclusive no meio acadêmico, um grande esforço para que a gente retome as bases de um planejamento consistente em obras. E isso se reflete depois na execução. Né? Nosso escritório agora está com nossos advogados estão fazendo curso de engenharia, doutor Cláudio. Né? Em qualquer hora nós vamos ter a honra de tê-lo como professor, se nos permitir. Nós estamos agora fazendo uma reciclagem e o mais interessante de tudo, quando a gente fala o óbvio para os engenheiros, para nós do direito, a linguagem não se compreende. Empreitada integral, ela exige o quê? Projeto básico, projeto executivo. Se nós tivermos essas duas etapas, não faz sentido o diário de obras ser de uma outra obra. Então, o empreiteiro nos contratou recentemente, já na função de advogado, eu deixei o serviço público, consta do meu currículo, honrou nobilitantes cargos, mas eu deixei o serviço público sem me aposentar, e advogo. Né? E lá, o dono de uma empreiteira nos falou assim, já foi que você acompanha essa licitação, e se eu ganhar a obra? E ele ganhou a licitação. Ótimo. Fomos acompanhar a obra. E verificamos o quê? Que o que está escrito no diário de obras não tem nada a ver com o projeto básico. E a primeira exigência nossa foi, nós vamos assumir, junto com o senhor, o cuidado na execução dessa obra, para não ter problema com o Tribunal de Contas. Então, se tiver problema com o Tribunal de Contas, a gente está solidamente comprovado, justificado, fazer um trabalho sério, diferente do que os outros fazem. Só que a gente quer que o senhor nos permita orientar o seu engenheiro responsável pela obra, é uma grande obra. E lá está, registro no dia 1º. Né? Hoje abri o livro. 20 dias depois, hoje iniciamos a obra em função da liberação do canteiro. No terceiro dia, hoje estamos fazendo isso. Tudo errado. Segundo dia, ainda não foi liberado o canteiro de obras, tratamos esse assunto com fulano de tal. Ele tem que registrar para comprovar o que vai acontecer perante os órgãos de controle daqui 2, 3, 5 anos ou amanhã. Não é verdade? Pior,
Você não consegue enxergar em nenhum diário de obras a correlação entre o executado e o projetado. Estou assentando cerâmica. Teve isso. Qual é a etapa disso no projeto básico? E a gente fala, no direito, falando com o engenheiro, ele não sabe fazer. E aí a pessoa fica preocupada. Como é que seus advogados sabem fazer isso? O advogado sabe porque a gente chamou o engenheiro para explicar para a gente como é que a gente faz isso. E os engenheiros dizem que é difícil. E se é difícil, é o que a gente tem que fazer. Não é verdade? Porque é uma forma de você estabelecer uma correlação exata entre planejamento e execução. Um dos caminhos é a medição, que os senhores conhecem. Um dos caminhos é a verificação em loco. Um dos caminhos é o diário de obras. O diário de obras tem que ser esse caminho. Então, no direito, eu não conheço outro caminho para associar execução com projeto, a não ser o diário de obras. Não conheço. Pode ser que os senhores conheçam. Tem a medição. A medição é outra coisa. Serve para outro propósito. E a gente fala isso, as pessoas ficam assustadas. Esse dono dessa empreiteira chamou o engenheiro e falou assim: nós vamos reaprender a trabalhar no século XXI. Porque ele não queria aceitar a orientação. Aqui nós trabalhamos, a partir de hoje, executando obra e nos preocupando em demonstrar para a sociedade o que nós estamos fazendo. Palavras dele, não foi minha. Então veja só, quando a gente pega figuras dessa, a gente tem que imaginar assim: o TCU não aceita empreitada integral. É verdade. O TCU tem má vontade com empreitada integral, mas muita má vontade. Por que é assim? Porque isso é fruto de uma guerra que ocorreu dentro da 8666, durante a tramitação dela no Congresso. Que eu tive felicidade de assistir algumas das sessões lá, nunca tive nada para fazer na minha vida, então fui aproveitar para passear no Congresso durante a lei de licitações. E qual é a guerra que existiu? Um setor produtivo da sociedade que merece nosso respeito, são os pequenos empreiteiros, degladiando-se com os grandes empreiteiros, com os que buscavam no serviço público uma oportunidade de produzir. E o fruto dessa concepção acabou resultando na regra do parcelamento, que acabou sendo super mal interpretada. Eu tenho que justificar quando não parcelo. Concordo. Mas quando eu parcelar, eu tenho dois motivos: técnico e econômico. Dois motivos: técnico e econômico. Então eu tenho que verificar se tecnicamente é viável o parcelamento. Sim. Se for tecnicamente viável o parcelamento, eu passo ao segundo exame: é economicamente viável o parcelamento? Isso não é minha interpretação, isso é literalmente o que está no 8666. Sempre que for viável técnica e economicamente, eu tenho que parcelar. O que começou a acontecer? As pessoas passaram a considerar que o parcelamento é obrigatório sempre que for tecnicamente viável. E esqueceram o resto. E no Brasil, estão propondo agora parcelamento de objeto único. Único! Está nascendo na jurisprudência. O objeto é único. 40 toneladas disso. Então dividem em 10 lotes de 4 toneladas. E eu estou assistindo estarrecido as inovações feitas por via de jurisprudência. Objeto único é objeto único, economia de escala, ponto. Agora, se ele tiver que ser produzido em várias cidades, aí sim. Se ele tiver que ser entregue em várias localidades, eu posso pensar. Mas objeto único para ser entregue num único local, economia de escala. Economia de escala. Bastava isso. Uniformidade no mesmo projeto. Passamos a piorar a regra do parcelamento e transformamos os servidores públicos que fazem licitação em bedel. Eles não estão licitando mais parceladamente a licitação. Eles estão licitando por produto. Por produto. Café separado de açúcar. Encontrei uma decisão mandando separar o café do açúcar. Tem que ser 2 itens autônomos. Poderia entender, sim, que seriam autônomos. 40 toneladas de café, 4 toneladas de açúcar. Mas não era isso. Tem gente emitindo nota de empenho em pregão porque o item é R$30. Passaram a entender que parcelamento é licitar por produto, que é obrigatório dividir numa desenfreada corrida para ampliar a competição. Não é esse o propósito.
Eu não tenho uma obrigação de ampliar a competição me tornando ineficiente. Tá certo? Não posso fazer isso com o servidor público. Então, a gente vê que o TCU tem muito má vontade com a empreitada integral, como tem má vontade com todos que se afastam da regra do parcelamento. Isso é compreensível porque a própria lei colocou em conflito essas duas teses. Mas abriu espaço para a empreitada integral. Então, veja só, o que a gente observa na jurisprudência? A tendência é não ser bem recebida a empreitada integral, a tendência é o parcelamento. Mas alguns órgãos compreendem que recorrer é aperfeiçoar o processo decisório. E aí eu sempre brinco com as pessoas e digo assim, olha, TCU é uma casa, como todos os tribunais de contas do Brasil que eu conheço, tem uma característica assim que me faz aplaudi-los entusiasticamente. Você foi condenado? Achou que o TCU errou? Achou que o Tribunal de Contas do Distrito Federal errou, onde eu vivi durante 17 anos a minha atividade profissional? Recorra. Eles não têm má vontade com recurso. Né? Não perseguem quem recorre. Né? Para isso tem recurso. Normalmente é só um recurso, que tem, às vezes tem embargos também, mas é sua função recorrer para aperfeiçoar o processo decisório. Às vezes o analista está escrevendo rápido, saiu do computador, manda o texto para o ministro é cheio de serviço, eles relatam uma quantidade enorme de processo, acabam não indo no detalhe. Não lê lá, é muita coisa. Né? Acaba passando. Então tem acórdãos hilários, né? Eu já comentei hoje com um amigo, né? Faça a licitação da modalidade de pregão sempre que for exigível a licitação. Né? Mas o ministro corrigiu no dia seguinte, né? Eu acho que ele se percebeu lá, corrigiu no dia seguinte. Né? Esse eu vi um servidor cheio de carimbos de CNPJ na mesa. Né? Carimbos de CNPJ de empresa privada na mesa, um servidor público. Eu fui dar um curso nessa cidade. O que você está fazendo aqui? Ela me pareceu uma fraude. Eu disse, meu Deus, a que ponto coloca na mesa dele assim, carimbo, um monte. Ele disse, é que o TCU mandou colocar o carimbo quadrado do CNPJ ao expedir o convite. Então as empresas que expressam o convite peçam fazer uma segunda vez do carimbo e tem que ser quadrado e tem que colocar aqui na minha mesa, senão eu não posso expedir. Entendeu tudo errado. Né? Provavelmente provavelmente deve ter acontecido de um analista ir ao local e ter pedido para verificar o recebimento correto na empresa, que além do AR ela colocasse o carimbo. Ele legislou. Tá? Eu imagino que seja isso. Não o servidor público ficar com o carimbo da empresa para expedir. Né? Mas é o que estava escrito no acordo. Aí foi olhando, isso está errado, eu nunca li isso no Diário Oficial. Para mim, mas ainda não tinha lido no Diário Oficial. Às vezes passa no Diário Oficial. Antigamente, quando voltava das férias, eu lia o Diário Oficial das férias. Agora eu não leio mais. Estou ficando mais velho, cansado. Né? Volto nas férias, não vou pegar aquela pilha toda para ler. Mas antigamente eu lia todos. Ele dizia, eu sabia que não tinha. Eu disse, não conhecia a acordo. E ele mostrou, estava lá. Né? Na mesa dele. Todos os carimbos. Isso aqui se bater em Polícia Federal, isso é algemado. Não tem nem explicação. Né? Carimbo da empresa, né? Explicação. Então, empreitada integral. Mas eu disse ao senhor o seguinte, que alguns órgãos, algumas empresas, alguns servidores recorreram. E aí nasceu jurisprudências, decisões maravilhosas. Uma delas, eu vou projetar agora. É essa aqui. É até do ministro muito severo, seguinte, ministro muito severo, essa aqui é do ministro revisor, né? Augusto Nardes. Né? Que ele entendeu em relação à empreitada integral. Empreitada integral. Diante das circunstâncias, o parcelamento do objeto não seria obrigatório, mas sim desejável, e pode ser atendido tanto pelo parcelamento formal do objeto, por intermédio da aludida configuração de blocos ou lotes, quanto pelo chamado parcelamento material, por intermédio de permissão para que as empresas em consórcio venham a participar do certame. Então, é uma das formas de se atender o parcelamento é colocar o consórcio. Por isso, nasceu uma outra jurisprudência. Se você não admitir consórcio, tem que justificar. Embora não seja isso que está na lei, é o que está hoje predominando, só um erro aqui de interpretação. E a outra é essa aqui. Tá? É a grande interdependência entre os diversos sistemas existentes na estrutura de um aeroporto.
transforma as obras num conjunto indissociável, em que obras e serviços em diversas frentes devem ser executados de forma absolutamente sincronizada, sob pena de comprometer-se o resultado esperado, tanto em termos de cumprimento do cronograma das obras, prazo para a conclusão, quanto em relação à qualidade dos serviços e à perfeita delimitação da responsabilidade técnica. O fracionamento das licitações, aí seria parcelamento, né? É a palavra mais indicada. O parcelamento das licitações em empreendimentos do porte de construção de aeroportos se mostrou inadequado, gerando uma grande carga de trabalho para a administração pública e ainda tempo perdido com os insucessos dos processos, além de não definir o grau de responsabilidade pela integração dos sistemas e equipamentos com todo o empreendimento. O que fez esse caso? A Infraero recorreu da decisão do TCU de mandar parcelar. E esse recurso, nesse recurso eu tive a oportunidade de ler, eles mostraram 6 aeroportos que atrasou a construção. Esses 6 aeroportos que atrasou a construção era o aeroporto era inaugurado, sem escada rolante e sem esteira transportadora. O aeroporto era inaugurado, o sistema de combate a incêndio não. Então são coisas que habitualmente se mandam licitar em separado. Sistema de ar-condicionado. O aeroporto inaugurado, mas sistema de ar-condicionado não. Se for em Brasília, tudo bem. Mas dependendo da cidade, se torna insuportável o aeroporto. Né? Então veja só, normalmente se licita isso em separado. E a Infraero, a partir da Lei 8666, tentou desenvolver esse esforço licitando em separado. Mas não conseguiu. E quando eles licitaram em empreitada, fizeram uma consulta ao TCU se podiam licitar em separado, e tudo junto, perdão, se podia licitar tudo de forma integrada, sob a responsabilidade de um único empreiteiro. Eles levaram os casos de insucesso aqui referidos pelo ministro. Olha, não está dando certo licitar assim, está demorando muito. E o que o ministro fez? No plenário, estudou na unidade técnica e concordou. Olha, esse tipo de obra você pode licitar de forma integrada. Por todos os insucessos que você já tentou, eu reconheço isso. E aí tem uma coisa maravilhosa. O Tribunal de Contas não está restrito à legalidade. Ele julga legitimidade e economicidade também, conforme os princípios constitucionais. Evoluiu o entendimento, deu abertura. E aí eu sei que tem pessoas da Infraero aqui, com todo respeito, eu vou colocar a minha interpretação dos fatos, que pode não ser a verdadeira, tá? Mas é a minha interpretação dos fatos. Depois de conseguir essa passagem perante o controle, fruto de muito esforço para consolidar os entendimentos, um representante do Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública. E a Infraero mudou a presidência. E as presidências, de alguns anos para cá, as pessoas informam nos jornais que foram loteadas politicamente. Tá? A meu juízo, isso é um ato de improbidade administrativa. Eu dar uma estatal para um partido político de coalizão, eu estou trocando um cargo por interesses políticos. A meu juízo, isso é motivo de improbidade administrativa, independentemente de quem o faça. E deixa eu fazer um registro. Eu não estou com isso criticando o atual governo. Quem me conhece sabe, eu nunca tentei sugerir conotações políticas no meu trabalho. Eu procuro preservar a minha ciência disso. Tanto que eu tenho uma brincadeira. Só quem sabe quem eu voto são esses dedinhos aqui e a urna eleitoral. Nem meus filhos sabem quem eu voto. Tá? A gente administra muito bem esse assunto em casa. Mas, desgraçadamente, essa é a nossa realidade. E o que aconteceu? O presidente novo recebe uma ação civil pública, né, como alguém que recebe uma acusação gravíssima, e mandaram uma licitação, estavam investigando por que a ponte de embarque está sendo licitada junto, por que ar-condicionado, por que isso, por que aquilo que não foi listado em separado. Quer dizer, quem escreveu a peça não leu o acordo do TCU, ok? E foi lá condenar o servidor. E o que o presidente novo fez? Todo parcelado de hoje em diante. Depois do TCU ter aberto, uma coisa difícil, órgão de controle, chegar a esse nível de compreensão, fixar parâmetros, analisar casos pretéritos, ir da teoria para a prática e admitir isso, voltaram atrás e fizeram
como estão fazendo. Tá? Voltaram atrás nas fórmulas de insucesso que eles mesmos relataram. Bom, os servidores têm que acatar a posição política da empresa, pronto, acabou. Né? Não estou censurando os servidores, né? Não tenho nenhuma intenção de fazer isso. Né? Mas isso mostra como às vezes a situação vai aumentando, e a gente acaba se perdendo. Puxa, 5 minutos só. Vamos lá. Então vamos falar agora de contratação integrada. Eu já falei um pouco de contratação integrada. Aqui está no parágrafo 1º do artigo 9 da Lei 12.462. A contratação integrada compreende a elaboração e desenvolvimento dos projetos básicos executivos, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem e realização de testes, a pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto. Tá? Então, veja só, a contratação integrada, ela tem essa virtude de que você desenvolve o projeto. E como nós referimos aqui, nós não temos estrutura dentro da administração pública hoje, é o que se decanta, por aí, como justificativa para essa norma, para fazer os projetos. É verdade que nós temos muitos projetos com dificuldades, mas também é verdade que o nosso país tem a melhor urna eletrônica do mundo, o melhor processo eleitoral do mundo, o melhor ônibus escolar do mundo, e frutos de projetos desenvolvidos no âmbito da administração pública. Então nós temos coisas muito boas. Às vezes nós não temos tempo para planejar em função de conotações políticas. Né? Nesse dispositivo aqui nós ressaltamos o parágrafo 3º. Caso seja permitido no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos com metodologias diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas. Isso, se permitir ao particular desenvolver o projeto, com metodologias diferentes, acarreta um problema no custo. E eu só posso soltar um empreendimento com a lei de responsabilidade fiscal. E por isso muitos sustentam que é inconstitucional. A nosso entender, isso não é inconstitucional pelo seguinte motivo. A competição com metodologias diferentes é anterior. E quando nós trabalhamos isso, uma vez definida as metodologias diferentes, quem traz a expertise é o particular. E é assim na lei das PPPs. Só que entre a escolha do projeto com metodologias diferentes e depois a contratação tem um espaço grande. Tem um espaço grande. Aqui não. Aqui o particular é escolhido para desenvolver aquele projeto com as suas metodologias diferentes e é colocado no parágrafo 3º. Com critérios objetivos. Então é difícil fazer um projeto básico consistente. Imagine estabelecer critérios objetivos para julgar metodologias diferentes. Parágrafo 4º. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, é vedado na celebração de termos ativos contratos firmados, exceto, vedado a celebração de termos ativos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos: reequilíbrio e alteração do projeto. Ora, é evidente que nenhuma lei pode conter o dispositivo constitucional que assegura o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Só que nessa situação, uma parte da responsabilidade, e nós entendemos isso na norma, uma parte da responsabilidade fica com o contratado. Fica com o contratado. Por isso, muito bem, obrigado. Eu venho de susto. Obrigado. Eu vi que os meus colegas na mesa que se preocuparam quando eu falei que só tinha mais 5 minutos, né? Eu tenho mais 45 minutos. Está escrito aqui. Brincadeira, você corrigiu aqui, falou que é mais 15, né? Provavelmente não estava agradando, podia ser isso também. Nas hipóteses, então nós vimos o quê? A maior parte da doutrina diz, olha, a lei não podia, nesse parágrafo 4 aqui, impedir não podia impedir a aplicação do princípio constitucional que garantia equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Nós, brasileiros, podemos nos orgulhar disso. Nós colocamos essa garantia para o particular na Constituição Federal. E isso foi muito bom termos feito isso. E estabelecemos na lei de licitações prazo para pagamento, que é o máximo de 30 dias, e estabelecemos que é crime mudar a ordem cronológica do pagamento, preferindo os amigos, não pagando os inimigos. Colocamos que é crime, está no artigo 92. Né? Pagar os amigos primeiro, depois não pagar os inimigos. Isso está proibido, o artigo 92 é crime. Mas aqui, o legislador, depois de ter se cuidado de tudo isso, coloca essa situação. Por quê?
Porque a responsabilidade do projeto está transferida ao particular, na contratação integrada. Por isso, nós temos que avaliar no escopo mais amplo. No atual sistema, eu recebo uma planilha, coloco meus números, o BDI embaixo, o lucro e entrego de volta. Tudo que acontecer é culpa da administração. Que tem que ter os servidores altamente qualificados e vão responder pelos erros do projeto. Não é assim? Cada vez tem menos gente com coragem de assinar projeto básico e projeto executivo. A gente ainda acha muitas pessoas fazendo isso porque não sabe a responsabilidade que tem. Né? Vai rapidinho para o paredão se der erro na execução do contrato. Né? Vai lá responder no Tribunal de Contas. Né? Então, veja só, esse parágrafo tem uma justificativa, a meu sentir. Ele estabelece um outro nível de responsabilidade. 36. Artigo 36, ainda da lei. É vedada a participação direta ou indireta nas licitações que trata esta lei. Né? De pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico executivo, da pessoa jurídica que participar do consórcio para a elaboração do projeto básico executivo, da pessoa jurídica da qual o autor do projeto, quer dizer, repete a lei. Não se aplica 1, 2 e 3 nas contratações integradas. Né? Recentemente até eu vi um comentário de uma pessoa dizendo que foi esquecido o artigo 9º da Lei de Licitações aqui dentro. Não foi esquecido, não. Foi colocado aqui, mas foi colocado aqui não. Não se aplica esse dispositivo no caso de contratação integrada. O que nós podemos discutir, se quisermos levar a discussão da constitucionalidade mais adiante, é verificar se uma norma especial podia mexer, alterar as normas gerais da 8666. Isso cabe discussão. Mas eu vejo que, eu até hoje citei a Infraero como uma referência na aplicação do RTC, né? Eu citei a Infraero, porque a norma sai, o servidor não tem muito espaço para discutir se é constitucional ou inconstitucional. Se não saiu liminar no Supremo, toca em frente. Né? É assim que a gente tem feito há muitos anos e tem dado certo. Né? A gente discute a questão da constitucionalidade e inconstitucionalidade no meio teórico,